Bom dia! Olá, professores! Sejam bem-vindos a mais um ATPC de Ciências da Natureza e Matemática. Hoje, a mediação será feita por mim, Alexandre, pela professora Isabel e os professores Osvaldo e Suzy. Para darmos início a esse ATPC, faremos a devolutiva da semana passada, mostrando os dados da interação feita pelo Facebook e YouTube. Separamos 3 pontos da interação de vocês. Desafios. Os resultados apresentados mostram que os desafios ainda estão relacionados aos recursos tecnológicos e à internet, como também a devolutiva das atividades pelos nossos alunos. Pontos positivos. As ferramentas citadas durante a interação e que continuam sendo o Google Meet, o Classroom e o WhatsApp. Metodologias. Quanto às metodologias, as atividades mais citadas são a leitura e interpretação de textos, resolução de problemas, e é muito interessante saber que os professores estão gravando suas aulas e disponibilizando para os alunos, como também referenciando canais do YouTube. Alguns professores citam o uso dos simuladores e laboratórios virtuais indicados nos documentos orientadores e que procuram, através de atividades experimentais, movimentar os alunos e a construção do letramento científico. A nossa pauta hoje tem como objetivos discutir o conceito de letramento científico na perspectiva do currículo paulista e analisar as possibilidades de aplicação deste conceito nas aulas de ciências da natureza. Nesse momento, deixamos o seguinte questionamento: como podemos contribuir para o letramento científico dos nossos estudantes? Agora, passo a palavra para a professora Isabel, que irá conduzir o nosso giro científico com os professores da rede estadual. O professor de Química, Ricardo Murilo, da Escola Estadual José Feliciano de Oliveira, o professor de Ciências e Biologia, Alan Paiva, da Escola Estadual Mário Pereira Pinto, e a professora de Física, Tami Piski, professora coordenadora na Escola Estadual Frei Dagoberto Romag. E hoje nós temos 3 professores da rede estaduais convidados para participar do nosso giro de ciências. Eles vão discutir conosco sobre alfabetização e letramento científico. O primeiro professor é o professor Murilo, e nós vamos perguntar a ele o que você, professor, entende por letramento científico. Bem, primeiramente, bom dia a todos. Olá, colegas. Espero que vocês estejam bem seguros aí nas suas residências. Eu acho meio, assim, num primeiro momento, complicado explicar o que é letramento. Então, eu vou tentar exemplificar experiências que possam ajudar. Que letramento, para mim, seria você utilizar das ciências para você simplesmente entender o seu ponto de vista, entender a realidade que te cerca, você exercer sua cidadania. Só que, por um outro lado, eu também tenho que ciência não tem que responder nada. Simplesmente a ciência ela existe para a gente investigar. Então, eu fico nesse contraponto aí. Mas todos nós, quando crianças, nós já somos pseudocientistas. Quem não teve a fase dos porquês? Por que isso, por que aquilo? Até o Fundamental 2, eu senti meus alunos cientistas. Óbvio que não usando o método, aquele que a gente conhece, né? Todo metódico, com toda aquela sequência que tem que ser seguida, né? Mas eu acho que a gente tem que explorar esse letramento por aí. Eu acho que a gente tem que motivar os nossos alunos a utilizar da ciência em favor próprio, mas não
trazendo a ciência para eles, mas fazendo com que eles usem da ciência a nosso favor, ao favor deles, perdão. Não sei se eu consegui explicar direito para vocês, mas eu sinto a ciência distante, os cientistas distantes dos alunos. Então, para mim, letramento seria uma forma de a gente reconhecer o mundo através do olhar da ciência. Mas será que a ciência está perto da gente? Ou a gente tem que obrigatoriamente seguir ela daquela forma dura? Então, já não sei se eu respondi com uma forma confusa, mas eu já trago indagações aí que me motivam a pensar nas minhas aulas, principalmente. A que ponto eu quero usar a ciência pela ciência? Entendeu? Ok, professor. Muito obrigada pelas suas considerações. Nós temos um outro questionamento. Nós vamos fazer agora para o professor Alain. Professor Alain, no cotidiano escolar, você consegue identificar situações em que promovam o letramento científico dos seus estudantes? Quais seriam esses? Bom dia, professores. Tudo bem? Estamos aí nesse tempo de quarentena e respondendo a questão do cotidiano escolar. Importante a gente destacar o uso social do letramento científico. Tá? O letramento científico ele tem uma função social na resolução de problemas. Se ele tem uma função social na resolução de problemas, tá? No cotidiano escolar, todas as vezes que eu trabalho com uma metodologia ativa, todas as vezes que meu aluno passa de simples receptor para um produtor de conhecimento científico, nós temos, na verdade, a aplicação do letramento científico. Todas as vezes que ele desenvolve um experimento, todas as vezes que ele segue as etapas do método científico, todas as vezes que ele passa por uma investigação científica, ele está, na verdade, sendo letrado cientificamente e não alfabetizado. Antigamente era comum que a gente colocasse na lousa termos e os significados desses termos científicos como se fosse um dicionário científico. Agora não, nós precisamos trabalhar metodologias ativas. Essas metodologias, a experimentação, a demonstração, a observação, são importantes para o desenvolvimento desse letramento. Então, o aluno passa de um simples receptor para um produtor de conhecimento, para um desenvolvedor de conhecimento, para uma pessoa que não só vê os problemas, mas busca a resolução desses problemas, sejam eles tanto na ciência como em outras áreas do conhecimento, como filosofia, sociologia e demais áreas, também a matemática. Tá ok? Espero ter sido claro. Passo a palavra. Muito obrigada pela sua contribuição, professor Alain. Agora nós temos a professora Tami, que vai contribuir conosco, respondendo sobre algumas práticas próprias, né, que favorecem a o desenvolvimento dos seus estudantes, do letramento científico nos seus estudantes. Professora Tami, por favor. Bom dia a todos, professores coordenadores. Eu trago isso muito para as minhas aulas, para as minhas práticas, trazer a perspectiva do aluno, o que ele conhece, né, o que ele já tem na bagagem, para daí a gente começar a trabalhar a ciência de uma outra perspectiva. Então, uma atividade que eu realizei com os meus alunos ano passado, e assim, teve um retorno muito gratificante, eu vi assim, um resultado muito produtivo. Eu dividi a minha turma em duplas e trios, sempre observando que pelo menos um do grupo ali tivesse um celular. Eu enviei para eles, pelo celular, 2 imagens, com coisas do cotidiano. E eles tinham que fazer a observação, a leitura dessa imagem e a descrição do que estava acontecendo ali. A partir dali, eles levantaram hipóteses de conceitos científicos que estavam envolvidos nessa imagem, né, nessa ação, e em segundo momento eles pesquisaram, levaram essa atividade para casa, fizeram um levantamento, fizeram uma pesquisa teórica,
para saber se o levantamento que eles fizeram das hipóteses estava correspondendo ao que nós tínhamos estudado, ao que eles pesquisaram. E a devolutiva dessa atividade, para mim, foi muito interessante. Eu fiz uma roda de conversa, peguei algumas atividades e fui lendo com eles, fiz a descrição da imagem que eles tinham apresentado, eles colocaram o ponto de vista deles também, e foi um retorno muito gratificante, porque eu vi que eles realmente compreenderam conceitos físicos que estão ali no cotidiano, coisas que acontecem, assim, às vezes você não para perceber, mas é ali, física está ali. Então, o legal também, depois de toda essa discussão que nós tivemos com a turma, teve um aluno que no final veio para mim, nossa, professora, realmente, bem que você disse lá nas primeiras aulas, física está em todo lugar. Eu consigo agora olhar, o aluno falou assim, eu consigo ver diferente as coisas, eu estou conseguindo observar coisas que eu não via antes. Eu vejo, assim, as leis de Newton acontecendo ao meu redor, ele falava. Foi muito engraçado, assim, foi uma coisa muito produtiva. Foi uma interação muito grande ali na turma, e eu vi que realmente eles absorveram conteúdos, né, absorveram conhecimentos que a gente já tinha discutido anteriormente nas aulas, e foram além, buscaram a mais. Isso que é interessante, trazer essa vontade de pesquisar, essa vontade de querer saber mais. Eu achei que foi muito bacana, e talvez sirva assim, fica uma ideia, a gente conseguiu trabalhar muitas questões ali em cima de imagens do cotidiano. Passo a palavra. Para finalizar o nosso bate-papo de hoje, eu vou fazer um último questionamento para os professores que estão aqui colaborando conosco, que é como vocês estão trabalhando o letramento científico nesse tempo de trabalho remoto para aprendizagem dos alunos. Passo a palavra, professor Murilo. Bom, eu estou propondo para os alunos, por exemplo, do primeiro ano, um experimento investigativo do porquê que o ovo choco boia na água e o ovo bom, dentro dos padrões, não boiam. Então, essa é a proposta que eu estou desenvolvendo. Afinal de contas, as ciências da natureza é experimental, né? A gente tem que fazer experimentos. E eu estou aguardando agora as respostas dos alunos, né? Quando eu pensei nessa atividade, eu busquei pensar em coisas que eles tinham na casa deles, que assim não teriam que ter que sair, se deslocar para comprar os reagentes, vamos chamar assim, né? Então, eu pensei em atividades que envolvam alimentos. A próxima é fermentação, então fazer pão em casa, coisas do tipo. Sempre voltado à experimentação. Passo a palavra. Em relação às minhas práticas, eu estou seguindo o caderno do aluno do primeiro ano do ensino médio. Estou trabalhando com os alunos do primeiro ano os elementos da fotossíntese, então eu fotografo o que está sendo feito. Por exemplo, essa semana a gente embalou umas folhas em papel alumínio, e agora, daqui uma semana, eu faço a análise, faço o experimento de forma demonstrativa e passo os dados para eles e peço para eles refletirem sobre esses dados, para eles escreverem, na forma de texto, uma reflexão sobre o que eles estão observando, sobre os dados que eles estão observando. Então, todos os experimentos eu estou tentando fazer demonstração, passo o roteiro para eles, se eles quiserem fazer em casa, reproduzir em casa, eles têm como, porém, nós estamos acompanhando, eu estou fazendo os experimentos por meio de demonstração e pedindo para eles a análise deles em relação a esses experimentos, seguindo roteiros de ensino à distância por pesquisa. Passo a palavra. Bom, eu este ano não estou atuando diretamente em sala de aula, mas na coordenação, até mesmo no ATPC da semana passada, nós estamos, né, eu e o William, que é o coordenador também, desenvolvemos uma conversa, né, com os professores sobre o letramento científico. Inclusive, foi um dos tópicos da nossa pauta da semana passada. E principalmente focando, né, orientando o professor para dar essa orientação aos alunos da importância da pesquisa e das fontes de pesquisa,
porque ainda mais nesse momento em que nós estamos, nesse isolamento social, e a internet é o nosso grande auxílio, né, para pesquisas, tem que também tomar um cuidado, saber conversar com o aluno, né, os alunos que estão aí em contato com os professores diretamente, os professores já fazendo essa orientação, para tomar cuidado com as fontes. Então, as pesquisas desenvolvidas, olhar bem se é confiável, se não é, tomar cuidado com as fake news, principalmente na hora de buscar um posicionamento científico. Então, nós tivemos um bate-papo com os professores para eles estarem orientando seus alunos nesse termo, né, de pesquisa, de busca por conhecimento. Passo a palavra. Agradecemos a participação dos professores, as contribuições foram muito enriquecedoras. Devemos lembrar que o vocabulário científico é a língua da ciência. Os alunos que desenvolvem essa aprendizagem desses termos científicos, eles conseguem empregar e relacionar esses termos a metáforas e as representações. No ambiente social, geralmente, as pessoas aprendem a linguagem de senso comum, e é tarefa da escola ensinar a escrita e a linguagem científica para os estudantes. A precisão dessa linguagem é um ponto muito importante na construção do saber científico dos alunos. Passo a palavra agora para o professor Alexandre, que dará sequência à reunião. Letramento científico, linha do tempo. De acordo com a pauta EFAP, a educação científica no Brasil tem seu início em 1930, com a busca por inovação da ciência. Já em 1950, temos a atualização do currículo no Brasil e no mundo uma supervalorização do conhecimento científico em relação às demais áreas do conhecimento. No ano de 1952, John Dewey defendia a importância da educação científica e, em 1960, ocorre a criação de centros de ensino de ciências no Brasil. Já na década de 1970, temos o início da produção de materiais por educadores brasileiros e a pesquisa na área de educação em ciências no Brasil. Alfabetização e letramento. Algumas considerações importantes apresentamos a respeito desses dois processos de construção do conhecimento científico, que se complementam. A alfabetização é o processo de conhecer e aprender a língua materna, ou seja, aprender a ler e escrever, e reconhecer o mundo em que vivem. Já o letramento científico é a aplicação da leitura e da escrita para ampliar o repertório científico, cultural e intelectual de nossos alunos, e a compreensão dos conceitos científicos, como também a capacidade de aplicação deles. O letramento científico nos documentos orientadores, BNCC e Currículo Paulista. Assinalamos aqui alguns pontos em comuns. Nos documentos, verificamos o compromisso com o letramento científico, o desejo de levar o aluno a compreender e interpretar o mundo, como também de transformá-lo. A competência 2 da BNCC é reiterada pelo Currículo Paulista quando exercita a curiosidade intelectual e recorrem à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas, e criar soluções, inclusive tecnológicas, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Nessa perspectiva, por meio de um olhar articulado de diversos campos do saber, a área pretende assegurar aos estudantes o acesso à diversidade de conhecimentos científicos produzidos ao longo da história,
bem como aproximação gradativa aos principais processos, práticas e procedimentos da investigação científica. Como a alfabetização e o letramento científico se apresentam na BNCC e no Currículo Paulista, nossos documentos orientadores. As etapas da alfabetização e do letramento científico são contempladas do ensino infantil ao ensino médio. A área de ciências da natureza trabalha com 8 competências específicas no ensino fundamental e 3 competências específicas no ensino médio. Competências essas que sintetizam o conjunto de habilidades que a área deverá abordar. A área de ciências da natureza foi dividida em 3 unidades temáticas, que são blocos que agrupam objetos de conhecimento. No ensino fundamental, é dividida em matéria e energia, vida e evolução, terra e universo. Já no ensino médio, está dividida em matéria e energia, vida, terra e cosmos, tecnologia e linguagem científica. O desenvolvimento dessas unidades temáticas perpassam ao longo de todos os anos e séries, reforçando a abordagem do ensino em espiral em todas as disciplinas que compõem a área de ciências da natureza. Passo a palavra para a professora Isabel. Trouxemos a vocês algumas sugestões de trabalho que podem contribuir com a alfabetização e o letramento científico dos alunos. São desenhos animados, animações, filmes, séries, atividades experimentais, HQs. Esses desenhos educativos possuem linguagem que aprimora o vocabulário das crianças e auxiliam na aprendizagem de ciências, matemática, inglês, entre outras. Por meio de animações, estas são exemplos de algumas animações que relacionam diversos assuntos científicos, estabelecem relações entre seres vivos, biomas, ecologia. Filmes e séries. Trouxemos também alguns filmes e séries que abordam diversos temas que perpassam as diferentes disciplinas das ciências da natureza, além de outros assuntos. Evidentemente, quando sugerimos esses tipos de ferramentas de aprendizagem, é necessário pensarmos na intencionalidade pedagógica. Por exemplo, o professor precisa estabelecer um roteiro, o aluno precisa fazer uma análise, executar um relatório, fazer um texto argumentativo, dependendo da série ano em que ele se encontra. Atividades experimentais. Agora vamos acompanhar o vídeo de uma aluninha que fez uma atividade experimental em tempos de estudo remoto. Essa aluninha é de uma escola da nossa rede e está no 6º ano. Eu vou colocar o óleo. Acho que assim tá bom. Acho que mais um pouco. Meu Deus, dá muito certo, cara. Olha, o óleo e a água. Vou misturar eles só pra ver se mistura, ó. Porque, né, vai saber. Que legal, ó. Tá borbulhando, vamos parar aqui. Gente, deu água gelada e aqui é água quente. Ó, não acontece nada. A água somente fica transparente. E aqui eu vou colocar quente. Vamos ver. Olha, gente. Borbulhou demais. Nossa, que legal. Então a diferença desses dois é que esse aqui não acontece nada, mas a água é gelada. A gente colocou a água, porém não acontece nada com esse, que é a água gelada. Esse aqui, ele borbulha pra cima. Ele não sobe, tipo, ele não sobe muito, mas ele borbulha pra cima. Eu não sei porque fermento
o fermento com água gelada não borbulha e o fermento com água quente borbulha. Eu não sei a diferença porque acontece isso. Então a professora vai explicar na próxima aula e tchau! Percebam que a aluna, ao realizar os experimentos, adquiriu alguns conhecimentos espontâneos. Em sua última frase, diz que a professora irá explicar na próxima aula. Vejam, cabe ao professor mediar a transformação desses conhecimentos espontâneos em conhecimentos científicos. Desta forma, haverá consolidação do letramento científico, que se torna facilitado quando o professor utiliza diferentes tipos de linguagem, como, por exemplo, gráficos, tabelas, imagens, experimentações e outras. Marques e seus colaboradores afirmam que existem 2 processos considerados facilitadores do letramento científico, que são eles a cooperação e a especialização. A cooperação é quando o uso de uma linguagem reforça o significado da outra e é sempre mediada pelo professor. A especialização é quando uma das linguagens adiciona um novo significado à outra. Bom, estamos finalizando essa parte da reunião e gostaríamos que vocês observassem a HQ e respondessem a seguinte questão na interação. Vejam o pensamento do estudante. Os cientistas dizem que somos feitos de átomos. Minha mãe diz que somos de carne e osso. Já a professora fala que carne e ossos são agrupamentos de diferentes átomos. Onde estão esses átomos que eu não os vejo? Por onde eu começo? Bom, reflitam sobre a HQ e respondam. Quais os possíveis encaminhamentos ou intervenções que você, professor, faria em uma situação semelhante à da HQ, na transposição do senso comum para o pensamento científico do aluno? Agradeço e agora eu passo a palavra para o professor Osvaldo. Olá, professores coordenadores. Na semana passada, conversamos um pouco sobre o letramento e a investigação matemática em sala de aula. Falamos sobre as possibilidades de desenvolver situações de aprendizagens ou atividades com uma postura investigativa, fazendo uso das metodologias ativas. E, ao mesmo tempo, quando trabalhamos dessa forma, nós favorecemos o desenvolvimento das competências socioemocionais. E nós pedimos a participação de vocês através de 2 propostas de interações. E ficamos contentes com a participação, foram muitas as contribuições e nós queremos agradecer a todos. Entre as participações, nós selecionamos aqui algumas que nós queremos compartilhar com todos vocês. Então, a primeira delas é da Escola Paulo Mendes, do professor José Carlos de Moraes. Ele relata que utilizou a atividade do caderno do aluno do 6º ano, nas páginas 27 e 28, propondo a criação de problemas pelos alunos e a resolução de problemas, escrevendo-os com expressões numéricas e também com atividades explorando as expressões numéricas com o uso da calculadora do celular. Então, muito interessante a atividade e a maneira como o professor propôs essas atividades aos seus alunos. Temos também, da Escola Albertina Fortarel, um comentário a respeito daquela atividade do 6º ano. Ela comenta assim, que ela utilizaria essa atividade entre as metodologias ativas, aquela que fala sobre aprendizagem personalizada, colaborativa e orientada. Contudo, ela destaca que outras metodologias poderiam ser usadas. Com respeito às habilidades socioemocionais, ela destaca que são todas importantes, né? Que cabe a nós, como educadores, né,
ter foco, ajudar os alunos a ser curiosos em aprender, despertar a responsabilidade deles e a persistência, que tudo isso é muito importante. E nós concordamos com você, professora. Realmente é esse conjunto de ações que fará com que o nosso aluno realmente ele compreenda uma situação. Temos também, da escola Eloy de Miranda Chaves, o comentário do professor Cláudio Zoega. Ele relata que, para a segunda série do ensino médio, ele propôs uma atividade de levantar a taxa de propagação da Covid-19 no Brasil, fazendo uso de um vídeo que retrata uma situação de epidemia. Quanto às metodologias ativas empregadas, ele diz que ele faria uma mescla entre aprendizagem baseadas em problemas e aprendizagem através de estudo de caso. Quanto à questão investigativa matemática, ele fala que foi proposto levantar o tempo estimado para a contaminação da metade da população brasileira com esse vírus, utilizando o modelo matemático que foi proposto, que na verdade seria a aplicação da função exponencial. Então está aí, né, o professor usando, né, os acontecimentos atuais, né, para que a sua aula realmente tenha um significado, um sentido muito grande para os alunos. E temos ainda a professora da escola Maria de Almeida Scheledor, professora Karina Maia. Ela propõe uma atividade para a primeira série do ensino médio, na qual a habilidade que vai ser trabalhada seria o saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens, expressando-os matematicamente quando possível. E a metodologia proposta seria a resolução de problemas. E ela cita, né, que ela desenvolveria essa atividade através, no início, apresentando um vídeo, né, o código de Pascal. Inclusive, ela deixou o link do vídeo, uma sinopse sobre o conteúdo, né, desse vídeo. E depois disso, ela fala assim que o professor ele vai formular as questões para que a investigação matemática ocorra, para que os alunos possam relatar aquilo que eles compreenderam sobre os padrões e as regularidades das sequências numéricas ou de imagens presentes no vídeo. E ela fala que é possível falar sobre a sequência de Fibonacci aos alunos, e eles acabam relacionando isso a outras situações conhecidas, né? Como o filme O Código da Vinci, Triângulo de Pascal e fractais. Então, são aí várias sugestões, muito boas as contribuições, e nós ficamos muito contentes com essas dicas e sugestões. Agradeço novamente aos professores pela excelente participação. E hoje, dando continuidade à nossa formação, nós vamos falar um pouco sobre a alfabetização e o letramento matemático. Para isso, vou convidar a professora Suzy. Por favor, Suzy. Olá, pessoal. É um prazer falar com vocês mais uma vez. Então, em relação à alfabetização e letramento, há muito o que se falar, né? E hoje a gente vai abordar um pouquinho e vamos fazer alguns questionamentos para que vocês possam refletir aí na TPC. Alfabetização e letramento. Será que é a mesma coisa? Será que as duas representam, né, a mesma, tem o mesmo significado? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quando vocês estavam lá no ensino fundamental, né, vocês tinham alguma imagem nas paredes? As paredes da sala de aula tinham alguma decoração? Será que você poderia responder isso para nós lá no Facebook ou no YouTube? Vou pedir um favorzinho. Coloque o seu nome e o nome da escola, para que a gente possa te conhecer e identificar quem você é, tá bom? Então, nós vamos aguardar um instantezinho até que você responda essa questão. Eu me lembro que quando estava lá, né, no meu ensino fundamental, tinha um alfabeto sobre a lousa. Por que será que tem, né, um alfabeto na sala do ensino fundamental? Mas a gente pode, nesse tempo,
ir lembrando e ir pensando. Então, vamos lá. Alfabetização e letramento matemático são a mesma coisa? Se sim, o que os caracteriza? Se não, o que os diferencia? Vocês não precisam responder essa pergunta. Essa pergunta é apenas para que a gente dê sequência aí nas nossas reflexões. Então, vamos entender um pouquinho como que isso acontece? Alfabetização. Ela é entendida como aquisição do sistema convencional de escrita. A Magda Soares, ela fala, né, no seu livro sobre letramento, que a leitura e a escrita, elas são a base para que estruturas mais complexas de pensamento e formas diversificadas de raciocínios lógicos se construam. Então, uma pessoa alfabetizada matematicamente é aquela que adquiriu esse sistema convencional de escrita. Ou seja, ela tem domínio de símbolos, elas sabem o que eles representam, elas conseguem dizer o que significam. Isso seria uma pessoa alfabetizada em matemática, de uma forma, né, bem simples, para que a gente possa aqui compreender um pouquinho. Mas, nessa questão da alfabetização, a gente pode fazer um paralelo com a alfabetização na língua materna. Quando uma criança está lá, né, no seu período de alfabetização, ela vai passar por algumas etapas, que eles são, assim, bem definidos e caracterizados. Então, a gente pode dizer assim, que tal criança está, né, num período pré-silábico da aquisição da escrita, outras num silábico alfabético, outras num silábico com valor sonoro, sem valor sonoro, e até que ela chega, né, numa etapa alfabética, e que é aquela criança que realmente já adquiriu esse sistema convencional de escrita. Apesar de ter adquirido esse sistema de escrita, essa criança também precisa ser fluente na leitura e na escrita. Então, fazendo um paralelo entre a alfabetização na língua materna e a alfabetização em matemática, será que a gente pode dizer em qual etapa os nossos alunos se encontram? Será que eu tenho um aluno que não entende nada dos símbolos, dos códigos? Será que eu tenho aluno que já entende alguns? Será que eu tenho aluno que realmente é alfabetizado matemático? Ele tem toda essa aquisição do sistema de escrita? Então, fica aqui uma questão para a gente pensar. Por outro lado, letramento, a gente pode, né, o Oswaldo já falou na outra TPC, um pouquinho sobre letramento, mas a gente pode ver que ele é entendido como desenvolvimento de comportamentos e habilidades de uso competente da leitura escrita em práticas sociais. O que é isso, né? Como é essa questão da prática social? É quando eu consigo trazer aqueles conhecimentos adquiridos em sala de aula para uma leitura fora da escola. Ou ainda, quando eu consigo fazer com que essa leitura da matemática se aplique em alguma situação mais concreta, como no caso do professor Cláudio, que fez aí um trabalho com a Covid-19. Então, quando eu faço a associação de um conteúdo matemático a uma situação social e eu posso aplicá-lo, eu estou, então, nesse momento, trabalhando com o letramento. O letramento, ele prevê uma leitura competente, ele prevê uma fluência matemática, ou seja, o aluno precisa ler, compreender, analisar, argumentar,
utilizar aquilo que ele aprendeu. Ou seja, ele precisa de habilidades que vão além do resolver um exercício, né? E que compreende leitura, compreende interpretação de situações, de gráficos, de valores, de símbolos e de significados. Então, eu estou aqui falando num campo de compreensão. É importante a gente agora voltar lá naquela questão. Então, alfabetização e letramento são a mesma coisa? O que eles têm? Né? O que caracteriza, nós já vimos. Mas agora vamos ver em que eles se diferenciam. Pois, de fato, alfabetização e letramento não é a mesma coisa. Então, eles se diferenciam em relação a 4 pontos, né, que nós vamos citar aqui. Em relação aos objetos de conhecimento, que são os conteúdos que estamos trabalhando em sala de aula, processos cognitivos, processos linguísticos de aprendizagem e o ensino. Ao lado, a gente vê uma tabela onde, para cada item, né, nós colocamos minimamente algo que diferencia a alfabetização de letramento. Então, em relação aos objetos de conhecimento, na alfabetização, meu foco serão os conceitos, os símbolos. Já no letramento, meu foco será a aplicação em uma situação concreta ou um problema. Em relação aos processos cognitivos que estão relacionados à aprendizagem do meu aluno, a alfabetização, ela fica com a observação, com o reconhecimento, com uma aplicação mecânica, ou seja, um calcule. Eu calculo, eu desenvolvo aquele algoritmo, eu faço, e aí eu estou trabalhando, então, no campo da alfabetização. Já no letramento, além dessas habilidades, eu vou precisar compreender, interpretar, propor soluções e argumentar. E para eu poder argumentar, eu preciso ter conhecimento sobre aquele objeto do conhecimento, né? Por sua vez, os processos linguísticos de aprendizagem são aqueles que ocorrem de maneira natural, né? Quando eu estou trabalhando com a língua materna, quando eu estou fazendo uso da minha língua para expressar aquele conceito matemático, né? Ele ocorre com uma certa naturalidade, com uma certa espontaneidade. Por quê? Porque a gente pode pegar, por exemplo, os números, né? Uma criança desde muito pequena, ela conta, ela faz brincadeiras com números, né? Ela consegue acompanhar um calendário. Então, esses conhecimentos vão acontecendo, assim como a adição, assim como a subtração, né? São processos mais simples. Já no letramento, estes processos linguísticos, eles têm que ser intencionais, eles têm que ser estimulados, provocados, né? Eu tenho que desafiar o meu aluno para que esse conhecimento ocorra e essa aprendizagem, né, por sua vez. Em relação ao ensino, na alfabetização, ela é mecânica, trabalho técnicas, trabalho algoritmos, né? Resolvo pelo exemplo. E o aluno, de certa forma, ele vai adquirindo, então, essa escrita, ele vai adquirindo esses símbolos. Já para o letramento, o ensino precisa ser colaborativo, provocativo, participativo e mediado. Por quê? Porque para que o letramento ocorra, o ensino pressupõe a participação do aluno. Então, o professor, ao mesmo tempo que ele fala, ele ouve. O aluno fala e ouve. E ele fala sobre os conteúdos, né, os objetos de conhecimento que eles estão trabalhando naquele momento. É muito importante a gente poder trabalhar, né, conhecendo essa diferença entre
a alfabetização e o letramento. Tá? Então, a gente continuando aqui, nós vamos ver que no que se refere à alfabetização matemática, a gente percebe que a ela se atribui o aprender a ler, a escrever códigos, sistemas, noções básicas de lógica, aritmética e geometria, tendo sempre como forma de registro a linguagem da matemática formal. Mas será que nossos alunos sabem ler símbolos matemáticos? Será que eles compreendem realmente, né, o significado dos símbolos que ele usa? Será que ele sabe interpretar uma expressão do tipo x igual a 4 ou x maior que 4? Como será que está a alfabetização do nosso aluno? Mas diante da nossa sociedade, ser alfabetizado significa saber ler, escrever, interpretar textos, possuir habilidades matemáticas que o façam agir criticamente na sociedade. Mas parece que esse conceito de alfabetizado, ele está entrando um pouquinho na questão do letramento, vocês não acham? Por quê? Porque ele fala, né, que o aluno precisa agir criticamente na sociedade. Quando eu uso o meu conhecimento para agir criticamente na sociedade, eu estou usando, então, aí um pouco do meu letramento. Então, dessa forma, a gente pode dizer que essa alfabetização matemática, ela exige, né, algumas habilidades que estão dentro do campo do letramento, como eu falei, que significa ser letrado, ou seja, entender e saber aplicar práticas de leitura, escrita matemática, habilidades matemáticas para resolver problemas, mas não somente escolares, mas de práticas sociais, como saber ler e interpretar gráficos e tabelas, fazer estimativas, interpretar contas de luz, telefone, água e demais ações relacionadas ao uso social. E para o estudante agora do nosso tempo, ele precisa realmente ser letrado, né? Precisamos saber aplicar essa matemática e enxergá-la não como um conteúdo separado da vida, mas um conteúdo para a vida, né? E voltando ao exemplo do professor Cláudio, nessa situação de pandemia, nós ouvimos muito falar quantos números, quantos gráficos a mídia tem disponibilizado, né? A questão do crescimento exponencial, as projeções a curto, médio, longo prazo, né? E todas essas informações exigem desse nosso aluno uma compreensão. E, além de tudo, né, exige uma postura social diante disso. Ele precisa saber também selecionar e, com base em argumentos, né, reais, em argumentos sólidos, poder fazer escolhas. Isso é muito importante. Para a gente exemplificar um pouquinho essa questão de letramento e alfabetização, nós vamos apresentar para vocês uma atividade. Uma atividade bem curtinha, né, que poderíamos até chamar de levantamento de conhecimento prévio. Tenho aqui 3 questões, né, que poderiam ser trabalhadas com o 7º ano. E nessas 3 questões, nós discutiremos se eu estou falando de alfabetização ou de letramento matemático. Primeira questão, você se lembra de quais números são naturais? Você se lembra dos números inteiros? Né? Então, nessa pergunta, quando eu faço essa pergunta, você se lembra quem são os números naturais? Quem são os números inteiros? O que eu estou usando aí?
Estou usando o meu conhecimento, a minha alfabetização matemática, ou estou usando o meu letramento? É lógico que vocês responderam, é alfabetização matemática, com certeza. Por quê? Porque eu preciso lembrar quem são os naturais, aqueles números usados para contar, e os números inteiros, né, que são os números negativos e os positivos que não possuem parte decimal. Nesse momento, quando o aluno vai reconhecer esses números, ele está usando o que ele sabe sobre os números, ou seja, a alfabetização. Agora, na próxima pergunta, que traz para nós em quais situações do dia a dia já se deparou com esses exemplos de números? Nesse caso, o aluno vai ter que pensar, nossa, né, vi na televisão que lá na Europa faz menos 7 graus. Então, ele está procurando num contexto social onde ele viu esse número inteiro. Ou ainda, no prédio que eu moro tem 2 andares abaixo do térreo, né? E aí, ele trabalhar com essa questão do número inteiro e do número natural. Já que o natural, para ele tem muito mais experiência, pois ele trabalhou do 1º ao 5º ano com números naturais. Então, para ele é muito fácil nomear os naturais. Já os inteiros, ele precisa pensar um pouquinho. E quando ele pensa e traz da sua situação social algo que exemplifique, ele está usando o letramento. Em quais situações do cotidiano você já se deparou com números que não eram nem naturais, nem inteiros? Eles estavam em sua forma positiva ou negativa? Essa questão, ela é um pouquinho mais abrangente. Por quê? Porque ela trabalha num momento com a alfabetização, né? Quando o aluno vai ter que reconhecer o que são números que não são nem naturais, nem inteiros. E aí ele vai ter que pensar, ele vai ter que ir buscar lá na sua memória. E com certeza ele vai falar, professor, é o número com vírgula. É o número que tem a parte decimal. E eles também podem dar exemplo da sua forma positiva ou negativa. Né? E um dos exemplos que os alunos geralmente não esquecem é a questão do extrato bancário, né? Porque lá é bem representado números que não são, alguns não são naturais nem inteiros, né? Porque eles têm a sua parte decimal e eles estão também na sua forma positiva e negativa. Então, olha, quando eles vão lá e se reportam a um extrato bancário, eles estão fazendo uso do letramento, né? Como é que eu leio um extrato bancário, o que ele representa, qual a função social daquele número negativo ou positivo. Vocês viram? Essa questão da alfabetização e do letramento, ela está dentro das nossas atividades. Como é que a gente pode, então, pensar melhor sobre ela? Quando eu faço o meu plano de aula. Por quê? Porque é lá no meu plano de aula que eu vou colocar toda a minha intencionalidade pedagógica. É lá no meu plano de aula que eu vou pensar o que eu quero ensinar, o que eu quero que o meu aluno aprenda e como eu vou fazer para ensinar. Então, quando eu penso o que eu quero que o meu aluno aprenda, eu posso pensar, olha, nesse momento, eu preciso que ele adquira um pouquinho mais de alfabetização. Então, quando eu for trabalhar a questão dos números racionais, eu vou fazer a parte da alfabetização, que é mostrar como eles são escritos, como eles funcionam, né? Quando eu falar nas aplicações dos números racionais, eu vou estar, então, trabalhando com
o letramento. Então, essa intencionalidade pedagógica, ela tem que permear o nosso plano de aula, para que a gente consiga atingir, né, ou desenvolver as habilidades que nós estamos planejando naquele momento com aquele objeto de conhecimento. E isso a gente vai falar bastante. Por quê? Porque o currículo paulista, ele traz para nós essa questão da alfabetização e do letramento, e está bem presente ali, certo? Para finalizar, vou deixar para vocês 3 questões para reflexão e, se possível, que vocês compartilhem conosco, né, no momento da interação no Facebook. Não esquecendo de colocar seu nome e a escola, ok? Então, primeira reflexão. O que significa adotar a alfabetização matemática como uma prática na sala de aula? E o que significa adotar o letramento matemático? Qual peso tem isso para você, professor? Vocês reconhecem a diferença entre a alfabetização e o letramento matemático? Né? Essa nossa conversa ficou clara? É possível aplicar esse conhecimento ao elaborar o próximo plano de aula, independente do seu objeto de conhecimento? Será que daria para pensar nessas questões? Bom, é isso que nós gostaríamos que você pensasse nessa semana e, se possível, deixasse lá para nós os comentários. Muito obrigada pela sua paciência, né? E por mais essa formação que nós estamos aqui com vocês. Até mais.